Leonardo Vasconcelos ajustou o espelho retrovisor de sua Mercedes-Benz AMG G63, avaliada em mais de R$ 800 mil, enquanto aguardava o sinal abrir na Avenida Faria Lima. Aos 39 anos, era CEO de uma das maiores construtoras do país, a Vasconcelos Empreendimentos, com um patrimônio pessoal que ultrapassava os R$ 450 milhões. Formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP e com MBA em Harvard, Leonardo representava tudo aquilo que a elite paulistana considerava como o modelo de sucesso empresarial. Era uma segunda-feira de manhã, e Leonardo estava a caminho de uma reunião crucial com investidores árabes interessados em financiar seu mais novo projeto. Um complexo de torres comerciais que seria o mais alto da América Latina. O negócio estava avaliado em R$ 2 bilhões e seria o maior empreendimento de sua carreira. Enquanto esperava no trânsito intenso da capital, Leonardo observava com irritação a movimentação ao seu redor. Motociclistas cortavam entre os carros, pedestres atravessavam fora da faixa e a cacofonia urbana testava sua paciência. Ele havia acordado cedo para chegar pontualmente ao encontro, mas o trânsito paulistano não colaborava com seus planos. Foi então que notou um homem negro de aproximadamente 50 anos empurrando um carrinho de lixo pela calçada. O homem vestia o uniforme laranja da limpeza urbana e trabalhava metodicamente, coletando os detritos que se acumulavam nas lixeiras da avenida. Seus movimentos eram precisos e cuidadosos, tratando cada tarefa com uma dedicação que chamava a atenção. O homem era José Roberto Nascimento, natural de Alagoas, que havia chegado a São Paulo há 15 anos em busca de melhores oportunidades para sua família. Trabalhava como gari pela empresa de limpeza urbana municipal, ganhando 2 salários mínimos, mas sempre mantinha sua dignidade e orgulho pelo trabalho que realizava. José era pai de 4 filhos e havia conseguido, com muito esforço, que todos estudassem. Seu filho mais velho, Marcos, estava no último ano de medicina, algo que era motivo de imenso orgulho para José. Naquela manhã, José estava fazendo sua rota habitual quando notou que uma das lixeiras havia transbordado durante a madrugada. Alguns sacos de lixo haviam se rompido, espalhando detritos pela calçada próxima ao semáforo. José imediatamente parou seu carrinho e começou a recolher os resíduos espalhados, usando uma pá e uma vassoura pequena que carregava consigo. O sinal ainda estava vermelho quando José se abaixou para recolher alguns papéis que haviam voado com o vento matinal. Era um trabalho que exigia paciência e atenção aos detalhes, pois ele se preocupava em deixar a cidade limpa e organizada. Para José, seu trabalho não era apenas um emprego, era uma forma de contribuir para a sociedade e manter a dignidade de sua família. Leonardo observava a cena de dentro de seu carro com ar-condicionado ligado, escutando música clássica no sistema de som premium. A visão do gari trabalhando tão próximo ao seu veículo de luxo o incomodava de uma forma que ele mesmo não conseguia explicar completamente. Havia algo sobre a presença de José que perturbava sua sensação de superioridade e controle. O sinal abriu, mas o trânsito não se moveu. Havia um congestionamento mais à frente, e Leonardo ficou preso exatamente ao lado do local onde José trabalhava. A proximidade forçada entre os 2 homens, um no conforto de um veículo de luxo, outro trabalhando sob o sol matinal, criou uma tensão palpável. José, concentrado em seu trabalho, não prestou atenção inicial ao Mercedes parado ao seu lado. Ele continuou recolhendo os detritos, ocasionalmente limpando o suor da testa com as costas da mão enluvada. Seu uniforme estava impecável apesar do trabalho físico, e sua postura demonstrava orgulho profissional. Leonardo baixou o vidro do carro, e o ruído da cidade invadiu o ambiente climatizado do veículo. Ele observou José por alguns momentos, sua irritação crescendo sem motivo aparente. Talvez fosse o estresse da reunião importante, talvez fosse simplesmente sua natureza impaciente, mas algo sobre a situação o incomodava profundamente. "Ei, você aí!" gritou Leonardo, dirigindo-se a José. Sua voz carregava um tom de autoridade que não admitia ser ignorado. José se virou, surpreso por ser interpelado. Quando viu o homem elegante no carro de luxo, imediatamente adotou uma postura respeitosa. "Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo?" "Você está demorando demais aí", disse Leonardo, olhando ostensivamente para seu Rolex Submariner de ouro.
Tem gente trabalhando aqui. Gente com compromissos importantes. Esse trabalho de vocês deveria ser feito de madrugada, não no horário comercial. José ficou confuso com a reclamação. Senhor, eu trabalho em turnos determinados pela empresa. Este é meu horário normal, das 6h14. Estou apenas limpando o lixo que se espalhou. Lixo que se espalhou? Repetiu Leonardo com um tom sarcástico. Você não consegue nem manter o lixo no lugar certo, e agora está atrapalhando o trânsito. Pessoas importantes passam por aqui, têm reuniões de milhões de reais. A arrogância nas palavras de Leonardo era evidente. José manteve a compostura, mas sentiu uma pontada de humilhação. Senhor, peço desculpas se estou causando algum transtorno. Vou terminar rapidamente. Rapidamente? Disse Leonardo, elevando ainda mais o tom de voz. Olha o tamanho da sujeira que você deixou espalhar. Isso é incompetência total. Algumas pessoas na rua começaram a prestar atenção na discussão. Pedestres que passavam pela calçada diminuíram o passo para observar o que estava acontecendo. Motoristas nos carros próximos também notaram a alteração. José respirou fundo antes de responder. Senhor, eu não deixei o lixo se espalhar. Cheguei e encontrei assim. Estou trabalhando para limpar e organizar tudo. Chegou e encontrou assim? Riu Leonardo com desdém. Claro, sempre tem uma desculpa, né? Vocês nunca assumem responsabilidade por nada. A palavra vocês foi pronunciada com um tom que carregava muito mais do que uma referência profissional. José percebeu a implicação e sentiu um nó se formar no estômago. Senhor, disse José tentando manter a dignidade. Trabalho há 15 anos na limpeza urbana. Sempre fiz meu trabalho com responsabilidade e dedicação. 15 anos? Disse Leonardo mockingly. 15 anos fazendo a mesma coisa? E ainda não aprendeu a fazer direito? A humilhação pública estava se intensificando. Mais pessoas pararam para observar a cena, algumas tirando celulares para gravar. José sentia as faces queimarem, não de vergonha do seu trabalho, mas da injustiça da situação. Senhor, disse José, com uma calma impressionante, meu trabalho é digno e necessário. Mantenho a cidade limpa para que pessoas como o Senhor possam viver bem. A resposta articulada de José irritou ainda mais Leonardo. Ele não esperava que um gari conseguisse se expressar de forma tão eloquente e digna. Pessoas como eu? Disse Leonardo, saindo parcialmente do carro. Pessoas como eu constroem esta cidade. Pessoas como eu geram empregos, pagam impostos, movimentam a economia. Você apenas limpa o que sobra. José olhou diretamente nos olhos de Leonardo. E o senhor acha que isso me torna menos importante como ser humano? A pergunta direta pegou Leonardo de surpresa, mas seu orgulho o impediu de recuar. Olha aqui, eu não tenho tempo para filosofia barata. Termina logo esse serviço e sai da frente. Senhor, disse José, agora com uma firmeza crescente na voz. Estou trabalhando dentro do meu horário e das minhas obrigações. Não vou ser apressado por ninguém. A resposta de José foi como um estopim para Leonardo. Não estar acostumado a ser confrontado, especialmente por alguém que considerava socialmente inferior, o deixou furioso. Você sabe com quem está falando? Gritou Leonardo, agora totalmente fora do carro. Sou Leonardo Vasconcelos, da Vasconcelos Empreendimentos. Construo prédios de milhões de reais, emprego milhares de pessoas. E você é apenas um lixeiro. A palavra lixeiro foi cuspida com tanto veneno que várias pessoas ao redor fizeram expressões de choque e desaprovação. José sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lixeiro, repetiu José lentamente. É assim que o senhor me vê? É isso que você é, disse Leonardo completamente descontrolado. Um lixeiro que nem consegue fazer seu trabalho direito. Deveria agradecer por ter alguém que se dispõe a dar emprego para gente como você. Gente como eu? Perguntou José, sua voz tremendo não de medo, mas de indignação contida. Isso mesmo, disse Leonardo. Gente sem educação, sem qualificação, sem futuro, que só serve para limpar a sujeira que pessoas importantes como eu fazem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dezenas de pessoas haviam parado para assistir à cena humilhante. Vários celulares estavam gravando, e a tensão no ar era palpável. José olhou ao redor,
vendo os rostos das pessoas que presenciavam sua humilhação. Depois olhou de volta para Leonardo, que respirava pesadamente, ainda tomado pela raiva. Senhor Leonardo Vasconcelos, disse José, com uma dignidade que impressionou todos os presentes. O senhor pode ter muito dinheiro, pode construir prédios enormes, pode ter um carro caro, mas claramente não tem educação nem respeito pelo próximo. Leonardo ficou momentaneamente desconcertado pela resposta calma e articulada de José. José continuou. Meu trabalho pode ser simples para o senhor, mas é honesto. Acordo todo dia às 4 da manhã para manter esta cidade limpa. Sustento minha família com dignidade. E ensino meus filhos que todo trabalho tem valor, e todo ser humano merece respeito. Seus filhos? Riu Leonardo com crueldade. Coitados. Vão crescer para ser lixeiros como o pai. Foi aí que José perdeu momentaneamente a compostura. Meus filhos não, senhor. Meu filho mais velho está se formando em medicina. Minha filha estuda enfermagem. Meu terceiro filho faz engenharia. E o mais novo está no ensino médio com notas excelentes. Leonardo ficou visivelmente surpreso com a informação, mas seu orgulho ferido o fez persistir no ataque. Medicina? Enfermagem? Engenharia? Disse Leonardo com descrença. Com que dinheiro? Com o salário de gari? Com sacrifício, trabalho duro e muito amor, respondeu José com orgulho. Algo que o senhor, com toda a sua riqueza, parece não entender. Nesse momento, uma mulher idosa na multidão gritou. Que vergonha, humilhar um trabalhador assim. Outras vozes se juntaram. Isso é absurdo. O gari está certo. Que falta de educação. Leonardo percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. A multidão estava claramente do lado de José, e vários celulares continuavam gravando. Ele tentou recuperar alguma autoridade. Vocês não sabem de nada, gritou Leonardo para a multidão. Eu pago impostos que sustentam o salário dele. Tenho direito de exigir qualidade no serviço. O senhor não tem direito de humilhar ninguém, replicou um jovem executivo que observava a cena. Isso é nojento. José recolheu suas ferramentas de trabalho e se preparou para ir embora. Antes de partir, ele se virou uma última vez para Leonardo. Senhor Vasconcelos, disse José com uma calma impressionante. Um dia o senhor vai descobrir que o dinheiro não compra caráter, educação ou respeito. Quando isso acontecer, espero que se lembre desta conversa. Leonardo, ainda tomado pela raiva, gritou. Você não passa de um lixeiro. Sempre vai ser um lixeiro. E seus filhos também. José parou, virou-se lentamente e disse. Talvez, senhor. Mas prefiro ser um lixeiro honesto do que um rico sem caráter. Enquanto José se afastava empurrando seu carrinho, a multidão começou a se dispersar, mas muitos ainda lançavam olhares de desaprovação para Leonardo. Ele entrou no carro tentando ignorar os comentários negativos que ouvia ao seu redor. Naquela tarde, vários vídeos da discussão começaram a circular nas redes sociais. A hashtag #LeonardoArrogante se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter, e a imagem de Leonardo humilhando José foi compartilhada milhares de vezes. Leonardo chegou à reunião com os investidores árabes visivelmente abalado. Durante a apresentação, ele teve dificuldade para se concentrar, e os investidores perceberam que algo estava errado. A reunião não foi bem, e eles pediram tempo para reconsiderar o investimento. Enquanto isso, José voltou para casa na periferia da Zona Leste, onde morava em uma casa simples, mas bem cuidada com sua esposa Maria e o filho mais novo, Pedro, de 17 anos. José contou à família o que havia acontecido, tentando minimizar a humilhação que havia sofrido. Marcos, seu filho mais velho, que estava em casa para almoçar entre os turnos do hospital onde fazia residência médica, ficou indignado com o relato. Pai, disse Marcos, você não pode deixar isso passar. Esse homem te humilhou publicamente. Isso é crime. Filho, respondeu José calmamente, algumas batalhas não vale a pena lutar. Eu conheço meu valor, vocês conhecem meu valor. Isso é o que importa. Não, pai, insistiu Marcos. Isso não é só sobre você. É sobre dignidade, sobre como as pessoas pobres são tratadas neste país. Você tem que processar esse homem. Ana, a filha de 22 anos que estudava enfermagem, concordou com o irmão.
Pai, você sempre nos ensinou a lutar pelo que é certo. Agora é a hora de lutar por você mesmo. José pensou nas palavras dos filhos. Durante a tarde, recebeu várias ligações de jornalistas que haviam visto os vídeos na internet. Um advogado especializado em direitos humanos, Dr. Rafael Soares, entrou em contato oferecendo representá-lo gratuitamente. Senhor José, disse Dr. Rafael durante a conversa telefônica, o que aconteceu com o senhor configura dano moral grave. Temos evidências em vídeo e múltiplas testemunhas. Podemos processá-lo tanto na esfera civil quanto criminal. José consultou a família e decidiu aceitar a ajuda. Doutor, não quero dinheiro. Quero que ele entenda que não pode tratar as pessoas assim. Enquanto isso, Leonardo começou a perceber as proporções que o incidente estava tomando. Seu assessor de imprensa o chamou urgentemente para mostrar a repercussão nas redes sociais. Leonardo, disse o assessor claramente preocupado, isso está viralizando. Sua imagem está sendo destruída. Precisamos fazer alguma coisa imediatamente. Leonardo assistiu aos vídeos com crescente desconforto. Via-se gritando com José, chamando-o de lixeiro, humilhando-o publicamente. Por mais que tentasse justificar suas ações, sabia que havia parecido um completo cafajeste. Contrate a melhor empresa de gerenciamento de crise, disse Leonardo. Quero isso fora do ar imediatamente. Leonardo, disse o assessor, isso é impossível. Os vídeos já foram baixados milhares de vezes. Estão sendo replicados em todas as plataformas. Além disso, começaram petições online pedindo boicote à sua empresa. Nos dias seguintes, a situação piorou drasticamente para Leonardo. Grandes construtores começaram a cancelar parcerias. Fornecedores questionaram seus contratos. Funcionários da própria empresa começaram a pedir demissão, envergonhados de trabalhar para alguém com tal reputação. Os investidores árabes oficialmente cancelaram o negócio de 2 bilhões de reais. Em um comunicado formal, eles disseram que não podiam se associar a alguém que demonstrou falta de valores humanitários básicos. Uma semana após o incidente, Leonardo recebeu a notificação judicial. José Roberto Nascimento estava processando-o por danos morais, com pedido de indenização de R$500 mil. Leonardo ligou imediatamente para seu advogado particular, Dr. Fernando Carvalho. Fernando, disse Leonardo nervosamente, isso é ridículo. Foi apenas uma discussão no trânsito. Leonardo, respondeu Dr. Carvalho com seriedade, vi os vídeos. Você humilhou publicamente um trabalhador honesto. Isso é dano moral grave. E pior, há evidências de que suas palavras continham preconceito de classe social. Preconceito de classe social? Repetiu Leonardo. Eu apenas disse a verdade. Leonardo, disse Dr. Carvalho pacientemente, chamar alguém de lixeiro de forma pejorativa, dizer que ele só serve para limpar sujeira, afirmar que os filhos dele também serão lixeiros. Isso configura discriminação por condição social. É crime. Leonardo sentiu o mundo desabar. O que você está dizendo é que posso ir preso por isso? É uma possibilidade, confirmou o Dr. Carvalho. Meu conselho é tentar uma conciliação imediatamente. Peça desculpas públicas e ofereça uma indenização justa. Mas Leonardo, ainda tomado pelo orgulho, recusou. Jamais vou me humilhar pedindo desculpas para um gari. 2 semanas após o incidente, a primeira audiência foi marcada. Leonardo chegou ao fórum acompanhado de 3 advogados, esperando intimidar José com sua demonstração de poder legal. Para sua surpresa, encontrou José acompanhado não apenas por Dr. Rafael Soares, mas também por seus 4 filhos. Marcos estava de jaleco branco, vindo diretamente do hospital. Ana usava o uniforme de enfermagem. Roberto, de 20 anos, vestia o uniforme de engenharia da USP. Pedro, o mais novo, estava de uniforme escolar. O contraste era impressionante. De um lado, Leonardo com seus advogados caros e ternos italianos. Do outro, José com sua família simples, mas dignificada. O juiz, Dr. Carlos Roberto Mendes, conhecido por sua imparcialidade, ouviu atentamente os argumentos de ambas as partes. Sr. Leonardo Vasconcelos, disse o juiz após analisar as evidências, os vídeos apresentados mostram claramente um comportamento discriminatório e humilhante. Suas palavras configuraram ofensa à dignidade do Sr. José Roberto Nascimento. Leonardo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. O juiz continuou. Além disso,
Este tribunal fica impressionado ao saber que o Sr. José, com o salário de gari, conseguiu formar 4 filhos em carreiras universitárias de prestígio. Isso demonstra um caráter e dedicação exemplares. Dr. Rafael se levantou. Meritíssimo. Gostaria de apresentar algumas informações adicionais sobre a família do Sr. José. O advogado mostrou os históricos acadêmicos dos filhos de José. Marcos estava entre os melhores residentes de medicina do Hospital das Clínicas. Ana havia ganhado uma bolsa de estudos internacionais para especialização em enfermagem. Roberto era monitor de cálculo na USP. Pedro havia tirado a maior nota do Enem de sua escola. Meritíssimo, disse Dr. Rafael. Enquanto o Sr. Leonardo herdou sua empresa do pai, o Sr. José construiu uma família de profissionais qualificados através de trabalho honesto e sacrifício pessoal. A informação causou um impacto visível no tribunal. Leonardo percebeu que havia subestimado completamente José e sua família. O juiz fez suas considerações finais. Este caso demonstra que o valor de uma pessoa não se mede por sua conta bancária, mas por seu caráter e dedicação. O Sr. Leonardo Vasconcelos será condenado a pagar indenização de R$300 mil por danos morais, além de fazer uma retratação pública. Leonardo ficou em choque. A condenação não era apenas financeira. Ele teria que se humilhar publicamente pedindo desculpas. Após a audiência, Dr. Fernando Carvalho aconselhou Leonardo: aceite a sentença e faça a retratação. Se recorrer, pode ser pior. Mas Leonardo, ainda orgulhoso, decidiu recorrer da decisão. Durante o processo de recurso, mais informações sobre José vieram à tona. Descobriu-se que ele era formado em técnico em edificações, mas havia escolhido trabalhar como gari porque o salário era mais estável e tinha melhores benefícios para sustentar a família. Também se revelou que José era líder comunitário em seu bairro, organizando cursos profissionalizantes para jovens carentes. Ele havia ajudado dezenas de jovens a encontrarem empregos dignos. A mídia explorou esses aspectos, contrastando a história de José com a arrogância de Leonardo. José se tornou um símbolo de dignidade e perseverança, enquanto Leonardo era visto como exemplo de arrogância e preconceito. Durante o processo de recurso, que durou 6 meses, os negócios de Leonardo continuaram deteriorando. Ele perdeu contratos milionários, e a Vasconcelos Empreendimentos viu seu valor de mercado despencar 40%. A família de Leonardo também foi afetada. Sua esposa, Cláudia, começou a ser evitada nos círculos sociais da elite paulistana. Seus 2 filhos adolescentes passaram a ser questionados na escola sobre o comportamento do pai. Foi quando Marcos, filho de José, tomou uma atitude inesperada. Durante uma entrevista para a televisão, ele fez um apelo público. Quero pedir para a sociedade que pare de perseguir a família do Sr. Leonardo, disse Marcos, causando surpresa geral. Meu pai sempre me ensinou que o ódio gera mais ódio. O Sr. Leonardo errou, mas sua família não tem culpa disso. A atitude de Marcos gerou admiração nacional. Jornalistas começaram a explorar mais a história da família José, descobrindo que era uma família extraordinária. José havia trabalhado como gari durante o dia e estudado à noite para se qualificar melhor. Maria, sua esposa, costurava para fora para complementar a renda familiar. Juntos, eles haviam criado um ambiente em casa onde a educação era prioridade absoluta. Sempre disse aos meus filhos, declarou José em uma entrevista, que não importa qual seja nosso trabalho, o importante é fazê-lo com dignidade, e que a educação é a única herança verdadeira que posso deixar para eles. A história de José inspirou milhões de brasileiros. Campanhas de arrecadação foram organizadas para ajudar outras famílias em situações similares. José se tornou símbolo nacional de dignidade do trabalhador. Enquanto isso, Leonardo assistia da televisão, sozinho em seu apartamento de cobertura, aos elogios que José recebia. Pela primeira vez desde o incidente, ele começou a refletir sobre suas ações. Naquela noite, Leonardo ligou para Dr. Fernando Carvalho. Fernando, disse Leonardo com a voz embargada, quero retirar o recurso. Vou aceitar a sentença e fazer a retratação pública. Tem certeza, Leonardo? Perguntou o advogado surpreso. Tenho. E quero fazer algo mais. Quero me encontrar com José pessoalmente. Dr. Rafael Soares organizou um encontro reservado entre Leonardo e José que aconteceu no escritório do advogado uma semana depois. Leonardo chegou visivelmente abatido.
O homem arrogante que havia humilhado José havia dado lugar a alguém claramente atormentado pelas consequências de seus atos. Senhor José, disse Leonardo assim que se sentaram, sei que nada do que eu disser pode desfazer o que fiz, mas quero pedir perdão, não apenas pelas palavras que disse, mas por toda a arrogância e preconceito que demonstrei. José o ouviu em silêncio por um longo momento antes de responder. Senhor Leonardo, o senhor me humilhou da pior forma possível. Me tratou como se eu fosse menos que humano por causa do meu trabalho. Leonardo baixou a cabeça. Eu sei. E isso me envergonha profundamente. Cresci acreditando que dinheiro me dava o direito de tratar as pessoas como quisesse. Estava completamente errado. O mais triste, continuou José, é que o senhor perdeu a oportunidade de conhecer uma pessoa que poderia ter enriquecido sua vida. Em vez disso, escolheu o preconceito. Leonardo levantou os olhos que estavam úmidos. Senhor José, sei que não mereço, mas gostaria de ter a chance de reparar o erro, não apenas financeiramente, mas como ser humano. José refletiu por um momento. Senhor Leonardo, o perdão é um processo. O senhor magoou não apenas a mim, mas minha dignidade como trabalhador e pai de família. Isso vai levar tempo para curar. Entendo, disse Leonardo. Estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Nos meses seguintes, Leonardo iniciou um processo de transformação pessoal. Ele vendeu metade de seus bens e criou um fundo para bolsas de estudo para filhos de trabalhadores de baixa renda. Implementou programas de valorização de funcionários em sua empresa. José, por sua vez, aceitou um convite para trabalhar como consultor na empresa de Leonardo, ajudando a desenvolver programas de responsabilidade social. Seu salário foi multiplicado por 10, permitindo que ele finalmente realizasse o sonho de cursar engenharia civil. 6 meses após o incidente inicial, Leonardo fez sua retratação pública em rede nacional. Foi um momento constrangedor, mas necessário. Quero pedir desculpas públicas ao senhor José Roberto Nascimento e sua família, disse Leonardo, olhando diretamente para a câmera. Meu comportamento foi inaceitável e refletiu preconceitos que eu nem sabia que tinha. José me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter, não em sua conta bancária. A retratação teve um impacto profundo na sociedade. Muitas pessoas elogiaram a coragem de Leonardo em admitir seus erros e, gradualmente, sua reputação começou a se recuperar. Um ano após o incidente, Leonardo e José trabalhavam juntos em projetos de habitação popular. A empresa de Leonardo havia se especializado em construir moradias dignas para famílias de baixa renda, algo que se tornou sua nova paixão. José, disse Leonardo durante uma visita a um dos projetos habitacionais, quero agradecer por ter me ensinado a lição mais importante da minha vida, que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas que construímos. José sorriu. Senhor Leonardo, o senhor me ensinou que as pessoas podem mudar verdadeiramente quando têm coragem de enfrentar seus próprios preconceitos. Nossa parceria prova que é possível transformar conflito em colaboração. Marcos, que havia se tornado médico e trabalhava em um hospital público, às vezes visitava os projetos para fazer consultas gratuitas. Ana coordenava um programa de saúde comunitária. Roberto havia se tornado engenheiro e trabalhava diretamente com Leonardo no desenvolvimento dos projetos. Pedro estava estudando arquitetura, sonhando em projetar casas populares mais belas e funcionais. 2 anos após o incidente que mudou suas vidas, Leonardo e José foram convidados para dar uma palestra conjunta sobre transformação pessoal e reconciliação social na Universidade de São Paulo. Eu humilhei um homem extraordinário, disse Leonardo para a plateia de estudantes, por preconceito e arrogância. José me ensinou que dignidade não tem preço e que o verdadeiro sucesso está em elevar quem está ao nosso redor. José complementou. Senhor Leonardo me ensinou que é possível mudar, mesmo quando os preconceitos parecem estar enraizados. Hoje construímos juntos casas que abrigam famílias que sonhavam com uma vida melhor. No final da palestra, um estudante perguntou: como vocês conseguiram transformar tanto ódio em parceria? José respondeu: não foi fácil, mas descobrimos que éramos mais parecidos do que imaginávamos. Ambos queremos construir um mundo melhor para nossos filhos. Quando Leonardo parou de me ver apenas como lixeiro e começou a me ver como ser humano, tudo mudou. Leonardo acrescentou:
E quando eu parei de me esconder atrás do dinheiro e aceitei que precisava aprender com José, descobri que ele tinha muito mais a me ensinar do que eu a ele. 3 anos após o incidente inicial, a empresa de Leonardo havia se tornado referência nacional em responsabilidade social. José havia se formado em engenharia civil e se tornado sócio da empresa, especializada agora em projetos habitacionais sustentáveis. A família de José prosperava. Marcos havia se especializado em medicina comunitária. Ana dirigia uma ONG de saúde pública. Roberto desenvolvera patentes para construção sustentável e Pedro estava estagiando na empresa de Leonardo enquanto cursava arquitetura. Em uma tarde de domingo, as famílias se reuniram para um churrasco na casa de José, que havia se mudado para uma casa maior no mesmo bairro onde sempre morou, recusando-se a abandonar suas raízes. Durante o almoço, Pedro, o filho mais novo de José, fez uma observação. É engraçado pensar que se o tio Leonardo não tivesse sido preconceituoso naquele dia, vocês nunca teriam se conhecido direito. Todos riram da observação perspicaz do jovem. É verdade, Pedro, disse Leonardo. Às vezes nossos erros nos levam aos lugares onde precisamos estar. Mas isso não justifica o erro. José levantou o copo. Um brinde à segunda chances e à capacidade humana de mudança. E à dignidade do trabalho, acrescentou Leonardo, que sempre foi o verdadeiro fundamento da prosperidade. Na empresa que agora levava o nome Vasconcelos Nascimento Engenharia Social, uma placa na recepção continha a frase que resumia a filosofia dos sócios. Construímos mais que edifícios, construímos dignidade humana. E assim, uma história que começou com arrogância e humilhação se transformou em uma lição poderosa sobre como o reconhecimento de nossos erros pode nos levar a descobrir o melhor de nós mesmos e dos outros. Leonardo aprendeu que verdadeiro prestígio não está em humilhar os outros, mas em elevá-los. José provou que dignidade não conhece classe social e que às vezes os maiores professores aparecem nos lugares mais inesperados. A maior ironia de todas era que Leonardo, ao tentar diminuir José por seu trabalho, acabou se diminuindo como ser humano. Só quando aprendeu a valorizar o trabalho de José, conseguiu descobrir seu próprio valor como pessoa. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuevas historias emocionantes. Además, estas historias en tu pantalla te pueden emocionar. Mira y sé feliz hasta la próxima.